Análise fundamentalista, o simples que funciona. Se você quer investir com inteligência, sem depender de palpites ou emoções do mercado, a análise fundamentalista pode ser sua melhor aliada. Diferente da análise técnica, que foca em gráficos e tendências de curto prazo, a fundamentalista busca entender o valor real de uma empresa, olhando para seus fundamentos econômicos e financeiros. O básico que faz a diferença. Você não precisa ser um expert em finanças para aplicar a análise fundamentalista. Basta focar no aprendizado de alguns indicadores essenciais que irão lhe permitir tomar decisões mais assertivas na escolha dos seus investimentos no longo prazo. Dito isto, antes de sair investindo feito um louco, acompanhando a manada em ações modinha, já fique de olho nos seguintes indicadores. Item A. Lucro líquido. Empresas saudáveis geram lucro constantemente. Ele mostra quanto realmente sobra para os acionistas depois que todas as despesas e impostos foram pagos. Como calcular? Lucro líquido igual a receita total, menos os custos, menos as despesas, menos os impostos. Item B. Endividamento. Quanto menor a dívida em relação ao patrimônio, melhor. Mostra o quanto uma empresa depende de recursos de terceiros para operar. Como calcular? O nível de endividamento pode ser medido por diferentes fórmulas, mas uma das principais é endividamento igual dívida total, dividido pelo patrimônio líquido. Item C. Crescimento. Empresas que expandem receita e lucro ao longo dos anos tendem a se valorizar. Indica o potencial de uma empresa para gerar mais receita, lucro e valor ao longo do tempo. Como medir o crescimento? Existem vários indicadores que ajudam a avaliar o crescimento de uma empresa, como crescimento da receita, mostra se a empresa está vendendo mais ao longo dos anos. Crescimento do lucro líquido, indica se a empresa consegue aumentar seus ganhos após pagar todas as despesas. Crescimento do patrimônio líquido, revela se a empresa está acumulando mais riqueza e fortalecendo sua posição financeira. Crescimento dos dividendos. Se uma empresa aumenta seus dividendos com frequência, pode ser um ótimo sinal para investidores que buscam renda passiva. O que isso significa para o investidor? Uma empresa com crescimento sólido pode se valorizar na bolsa de valores e gerar bons retornos para quem investe a longo prazo. Mas é importante analisar a consistência do crescimento. Se for apenas um pico temporário, pode não ser sustentável. Item D. Dividendos. Se a empresa paga bons dividendos e tem histórico sólido, pode ser uma excelente opção para a renda passiva. Como funcionam os dividendos? A empresa lucra. Após pagar todas as despesas e impostos, a empresa decide quanto do lucro será distribuído. Dividendos são anunciados. A empresa informa quanto será pago por ação e a data de pagamento. Investidores recebem. Quem tem ações da empresa na data certa recebe os dividendos diretamente na conta da corretora. Tipos de dividendos. Dividendos recorrentes, empresas que pagam dividendos regularmente, como bancos e setores de energia. Dividendos extraordinários, pagamentos pontuais quando a empresa tem lucro acima do esperado. Juros sobre capital próprio, JCP é uma alternativa usada no Brasil onde o pagamento tem desconto de impostos. Por que investir em empresas que pagam dividendos? Renda passiva, gera ganhos sem precisar vender ações. Estabilidade, empresas que pagam dividendos geralmente têm fluxo de caixa sólido. Reinvestimento, você pode reinvestir os dividendos em novas ações e aumentar seu patrimônio. Atenção, o que vou falar agora é muito importante. Como calcular o preço teto de uma ação? Uma técnica muito utilizada é a fórmula de Barsi. É um método usado para calcular o preço teto de uma ação, ou seja, o preço máximo que um investidor deve pagar para garantir um bom retorno em dividendos. Como funciona? A fórmula é simples. Preço teto igual a DPA, dividendo por ação, dividido por 0,06. Ou seja, divide-se o dividendo pago por ação nos últimos 12 meses por 6%, que é o rendimento mínimo esperado por Barsi para um investimento valer a pena. Exemplo.
Supondo que o Banco do Brasil tenha pago R$ 1,50 de dividendo por ação nos últimos 12 meses. Então temos R$ 1,50 dividido por 0,06. Assim, nosso preço teto para comprar ações do Banco do Brasil é de R$ 25. Espero ter ganhado sua atenção. Se você chegou até aqui, é porque está interessado em evoluir financeiramente. Portanto, inscreva-se no canal. Continuando, a análise fundamentalista é uma maneira de avaliar se uma empresa é uma boa escolha para investir. Ela ajuda a entender se uma ação está barata ou cara, analisando a saúde financeira e o potencial de crescimento da empresa. É como fazer um check-up financeiro de uma empresa. A ideia é olhar os números dela, como lucros, dívidas, vendas e eficiência, para ver se ela vale o investimento. Pense nisso como analisar o coração, o pulmão e o cérebro de uma empresa antes de apostar nela. Por que analisar os indicadores financeiros? Os indicadores financeiros são como termômetros que medem a saúde da empresa. Eles mostram se a empresa está lucrando ou tendo prejuízo. Sabe administrar suas dívidas. Consegue crescer no futuro. Saber interpretar esses números ajuda a tomar decisões mais seguras, evitando cair em ciladas ou investir em empresas que podem estar no vermelho. Principais indicadores fundamentalistas. Item 1. PL. O que é? É a relação entre o preço da ação e o lucro por ação. Como calcular? PL igual preço da ação dividido pelo lucro por ação. Como interpretar? PL baixo. Até 10, pode indicar que a ação está barata ou que o mercado vê pouco crescimento futuro. PL médio. Entre 10 e 20, geralmente considerado razoável, dependendo do setor. PL alto. Acima de 20, pode indicar expectativas de alto crescimento, ou que a ação está cara. O PL é um indicador fundamentalista que ajuda investidores a avaliar a atratividade de uma empresa como investimento, comparando o preço da ação ao seu lucro por ação. Ele revela quantas vezes o mercado está disposto a pagar pelo lucro gerado pela empresa, auxiliando na identificação de ações potencialmente baratas ou caras. Por exemplo, atualmente temos as ações do Banco do Brasil em queda. Na tela temos um PL de 6,17. Isso significa que, ao preço atual da ação, os investidores estão pagando 6,17 vezes o lucro anual da empresa. Em outras palavras, se a empresa continuar lucrando no mesmo ritmo, levaria 6,17 anos para recuperar o investimento apenas com os lucros dela. Claro que um PL sozinho não diz tudo, é sempre bom comparar com empresas do mesmo setor e analisar em conjunto com outros indicadores que fazem sentido, por exemplo, preço sobre valor patrimonial, retorno sobre patrimônio, valor da empresa em relação ao seu lucro operacional, endividamento da empresa e principalmente o retorno em dividendos para o investidor. Por hoje é isso. Não esquece de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima aula.